Graça e paz, igreja linda. Literalmente ali na base forte do... Tem vivenciado esse tempo como tempo precioso de nos colocarmos diante de Deus, né, em busca de nós conseguirmos nos aprofundar mais ainda, né, na presença do Senhor, vivenciar mais a presença do Pai, e só a presença dele é que nos ajudará a nós obtermos vitória diante das nossas lutas diárias da vida que enfrentamos. E se falando de vida, qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos em algum dia, já fizemos algum dia, muitos ainda vivenciam fazendo essa pergunta, e tem muita gente que ainda vivencia com essa dúvida, procurando encontrar resposta. Nós, durante esse segundo ciclo da campanha da vitória, nós temos ministrado essa série de mensagens intitulada O Sentido da Vida, porque é algo que as pessoas buscam, só que tem muita gente buscando no lugar errado, na forma errada, no tempo errado. Existem pessoas que buscam o sentido para a sua vida, buscam em religiões diversas, buscam em alguma prática de esportes, buscam no exercício da piedade. Tem pessoas que buscam ainda nos negócios, nos seus trabalhos. Tem pessoas que buscam sentido para a vida nos prazeres, nos estudos, nas filosofias. Tem pessoas que buscam sentido para a sua vida nas dependências, dependência de algo, dependência de alguém. Mas já é comprovado que nós precisamos entender que nada disso vai de fato trazer o real. Mas o propósito da vida é muito maior do que apenas uma conquista de uma realização pessoal. Na semana passada, nós vimos que para começarmos a compreender o sentido da vida, a gente precisa observar o que é que está motivando a nossa vida. O que é que tem motivado a sua vida? Porque quando entendemos que o que nos motiva são os eternos propósitos do Senhor, nós começamos a compreender o significado da vida. Hoje, nós vamos dar sequência a essa mensagem, a essa série, vendo que tudo começa em Deus. Você quer buscar sentido para a vida, você precisa entender que tudo começa em Deus. E eu quero fazer uma leitura com vocês que está lá em Colossenses. Colossenses, no seu primeiro capítulo, ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Olha, o verso 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as não invisíveis, e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Se você quer encontrar sentido para a sua vida, ela está em Jesus. Tem um filósofo ateu, Bertrand Russell, que ele diz: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. O sentido da vida, ela começa com Deus. E eu quero iniciar essa palavra que o Senhor tem para nós hoje,
orando ao Senhor. Baixe suas cabeças, vamos orar, Pai. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite que o Senhor preparou para nós. Foi o Senhor que trouxe cada um de nós aqui hoje, para nos vivenciarmos a comunhão, para nós louvarmos, para nós te adorarmos, Senhor, e para nós abrirmos os ouvidos, abrir o coração, para ouvir a Tua poderosa palavra. Então vem, Pai, ministra os nossos corações, para que a gente possa voltar para a nossa casa hoje, totalmente diferente do que entramos por essas portas, cheios da plenitude da Tua presença. Assim nós te oramos no santo nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha, algum dia eu já me fiz essa pergunta, e eu creio que você algum dia já se fez essa pergunta. Você já se sentiu perdido, sem propósito e procurando resposta? O que é que eu vou fazer da minha vida? O que será que eu vou fazer da minha vida? Procurando sentido para algo que você iria fazer. Todos nós passamos a essa pergunta um dia. Talvez você hoje ainda esteja procurando resposta para essa pergunta. Qual o propósito para a minha vida? Falar disso parece algo simples, mas buscar o sentido da vida não é algo tão simples assim. Agora à tarde, eu pude ter a oportunidade de conversar com uma pessoa. Eram 2 rapazes, músicos, enfim. E lá no dilema dele, da sua vida, da sua caminhada, ele estava ali para ir fazer uma apresentação, lá no teatro, lá no centro da cidade. E estava conversando com algumas pessoas, e aí, dentro daquele desentendimento ali que ele estava tentando ajustar, ele olhou para mim e fez uma pergunta. Olha, por que é tão complexo a vida? Deixa eu te perguntar uma coisa. Para você, o que é aguardar da vida? Eu olhei para ele assim, e era justamente o que a gente ia falar, e eu comecei a ministrar para ele. Ele não sabia que eu era pastor, né? Enfim. E aí quando ele falou isso, ele disse, olha, a gente busca sentido e direção para a vida em várias coisas, mas nós só vamos encontrar sentido para a vida em Deus. Em Deus. Só quando nós nos encontrarmos com o Pai e tivermos a intimidade com o Senhor, é que nós vamos começar a compreender para que Ele nos criou, qual o sentido e qual o propósito que Ele tem para nós. E quando nós compreendermos isso, não vai adiantar qualquer coisa que venha para nós, porque nós não vamos querer, a não ser que ela esteja alinhado com o sentido que Deus tem para nós. E ele parou e olhou assim, porque ele não esperava essa resposta, e ele fez, mas parece ser muito fácil assim falando. Eu disse, opa, aqui está um ponto principal. Eu não disse a você que seria fácil, eu disse a você que a gente encontra sentido em Deus, mas não é fácil, não é fácil. Vamos ter tribulação, vamos ter adversidade, vamos ter que abandonar muita coisa que aparentemente gostamos, mas é um preço a se pagar para nós caminharmos com o entendimento de que, olha, a melhor coisa para nós é estar no sentido do que Deus nos criou. E aí foi quando ele começou a observar, vendo o louvor, aí eu disse, antes que você pergunte, eu sou o pastor. E aí comecei a conversar, e foi uma conversa, mas eu disse, mas fica tranquilo, eu gosto de conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, entender como elas pensam e não trazer nada de forma obrigatória para ninguém. Eu só abranjo para que você consiga refletir diante de Deus, para que você encontre as respostas diretamente do Pai. E a gente teve uma conversa muito boa, até eu deixar ele lá no Teatro do Parque, onde ele ia fazer uma apresentação, que ele era, como falei para você, músico. Enfim, por que eu estou compartilhando? Porque propósito para a vida
não é fácil de ser encontrado. Não é simples, mas é possível para todos nós. Por quê? Porque ele está em Deus e nós precisamos buscar em Deus. Olha o que Salomão, ele disse lá em Eclesiastes: por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Salomão está dizendo aqui que por mais que você se esforce, por mais que você seja sábio, por você mesmo você não vai encontrar sentido para as coisas. Porque aquilo que agora vai fazer um sentido para você, logo mais à frente vai perder esse sentido. Nós só vamos compreender o sentido das coisas quando nós tirarmos o meu eu e começarmos a colocar Deus dentro, e aí nós vamos começar a compreender. O grande problema do mundo em que nós vivemos é que todos estão buscando sentido para a vida, mas dentro de si mesmo. E essa busca é inútil. Por quê? Porque a questão não é você, não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. O propósito de sua vida é muito maior do que a realização pessoal da sua vida. É muito maior do que apenas uma paz de espírito. É muito maior do que apenas uma busca por uma felicidade. Olha para a sua agenda. Olha para a sua agenda. Quantas horas do dia você passa vivendo em torno de você mesmo? Buscando fazer o que quer, comer o que quer, ouvindo o que quer, assistindo o que quer, buscando entender todas as coisas em prol de você mesmo. Quantas horas do dia você passa fazendo isso? Agora, observa para a mesma agenda, que é a sua. Onde é que Deus está na sua agenda? Onde é que Deus está na sua agenda? Onde é que estão as pessoas? A sua família, a comunhão com a igreja, onde é que estão as pessoas dentro da sua agenda? O olhar para fora, não só para dentro de você. Onde está o tempo para a sua reflexão? O tempo para você meditar, um tempo para você refletir, um tempo para você vivenciar a presença do Senhor. Entende que é muito mais, é muito maior do que a sua família, é muito maior do que a sua carreira, é muito maior do que os seus sonhos e as suas ambições. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, você deve começar pelo início. E o início é Deus. É Deus. Você nasceu de acordo com o propósito dele e para cumprir o propósito dele. Simples assim. Você nasceu por um propósito que ele te criou. E para cumprir esse propósito, a procura pelo propósito, ou seja, a procura pelo propósito ou o sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Porque normalmente nós começamos a buscar pelo lado errado, que somos nós mesmos. Você certamente, você já fez essas perguntas também. O que é que eu quero ser? Sabe quando a gente está ali na juventude, ali, né? Enfim, os homens ali, 16, 17 anos, né? As mulheres, mocinhas ali, o que é que eu vou, o que é que eu quero? O que é que eu vou fazer da vida? O que é que eu quero ser? Geralmente a gente fala, o que é que eu quero ser quando crescer? Né? É uma pergunta que todos nós, como somos jovens, fazemos quando estamos ali naquela fase de crescimento. O que é que eu deveria fazer com a minha vida? Ou eu vou até ampliar essa pergunta e trazer para o dia atual, o que é que você está fazendo com a sua vida? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas ambições? Quais são os seus futuros, os seus sonhos para o seu futuro? Quando a gente não consegue perguntar isso aí, a gente está mais vazio ainda. Quando a gente não consegue encontrar respostas, a gente precisa buscar no Senhor, mas o problema é que tem muita gente que não consegue nem se perguntar a isso. Tem pessoas que estão tão vazias que se você perguntar, olha, o que é que tu queres ser? A pessoa diz, eu não sei. Eu estou que nem aquela música do pagodeiro, deixa a vida me levar. E olha, não viva deixando a vida lhe levar não, meu filho, porque a vida só vai lhe levar para as coisas ruins. Viva
buscando, deixando Deus te levar, porque Deus é que te criou e Ele sabe para onde é que Ele vai te levar. Mas se você se concentrar em você mesmo, jamais você irá encontrar o propósito para a sua vida, porque a Bíblia nos diz, lá em Jó 12:10, em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Nas mãos de Deus que está a vida de cada um de nós. Então a gente precisa focar em Deus, porque essa é a solução. Porque focar em si mesmo só vai nos trazer aflição. Ao contrário do que muitos livros famosos dizem por aí, muitos livros e até seminários, você não irá descobrir o significado para a sua vida olhando para dentro de você mesmo, não. É provável até que você já tenha feito isso, tenha buscado encontrar sentido para a vida olhando lá para o seu interior. Olha, você não criou a você mesmo, logo, não há como você em si mesmo compreender quem você é, porque você não criou. Você é criatura, você não é o Criador. Então não tem como você buscar sentido em você mesmo, porque não foi você quem criou você. Está meio filosófico isso aqui hoje. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Quando você compra uma televisão, você vai lá para o manual, olhar como é que ela funciona. Como você compra uma geladeira, antigamente era só ligar, né? Hoje a geladeira está bem muito de coisa, inclusive gelar alguma coisa. Então quando você compra uma geladeira, você vai lá olhar o manual. Um celular hoje em dia é misericórdia. A última coisa que se faz hoje é conversar no celular, porque ele é usado para tudo. Então quando você compra um celular novo, você vai lá olhar o manual, como é que ele funciona. Por quê? Porque ali está o inventor daquilo que você adquiriu. Descobrir o propósito da vida funciona da mesma forma. Nós precisamos buscar no manual o autor da nossa vida, porque quem nos criou deixou aqui tudo registrado, o que nós precisamos compreender para que a gente possa viver aquilo para o qual Ele nos criou. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, ele disse: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a glória de Deus. Deus não é apenas o ponto de partida, meus irmãos, da nossa vida. Ele é a fonte da nossa vida. Ele é a fonte da nossa vida. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos estabeleceu, foi Ele que nos preparou tudo, mesmo antes de nós nascermos. Olha, Paulo escrevendo no Efésios: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Antes de você nascer, Deus já projetou aquilo que Ele queria que você vivesse, aquilo que Ele queria que você avançasse e vivesse tudo que Ele tem para a tua vida. Então é Deus que nos traz sentido. Agora você tem duas alternativas quando se fala de sentido da vida. A primeira é você ficar com aqueles que apenas especulam, e nessa opção estão aqui os filósofos, os céticos, e essas pessoas elas vão e vêm, tentam apresentar as coisas, mas não deixa nada claro, não tem nada prático, não tem nada conclusivo. Você pode escolher ser um especulador apenas, ou você pode optar pela revelação. Você pode optar pela revelação, que é o autor da minha e da sua vida, que nos criou e nos conta para que é que nós fomos criados. Eu decidi pela segunda opção. E em nome de Jesus, eu oro para que você também escolha esse caminho, que é o caminho de Jesus Cristo. Agora, vai precisar que tenhamos corações abertos, mentes abertas, uma fé forte, mas o final, ele é libertador. Apenas creia nisso. Então, meus irmãos, entendendo que
tudo, para buscar o sentido da vida, ele começa com Deus, eu quero compartilhar com vocês breve 4 verdades da palavra do Senhor, que nos ajuda a compreender o sentido da vida. A primeira, para você descobrir o sentido da sua vida em Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é encontre a sua verdadeira identidade. Encontre a sua verdadeira identidade. Quem é você? Quem é você? Tem pessoas que se perguntar, quem é você? Ele vai responder, eu sou motorista, não, eu sou policial, não, eu sou advogado, eu sou médico, não, eu sou um pai. Isso são papéis. Isso não é quem você é. Isso é o papel que você desempenha. Você é um marido, você trabalha em tal coisa. São papéis que nós desempenhamos aqui. Mas a realidade, eu e você, nós somos criaturas de Deus. Somos criaturas especiais do Senhor. Você é uma joia preciosa ao qual Deus criou e veio ao mundo. Ele te trouxe aqui para algo. Olha o que Paulo disse escrevendo na igreja de Éfeso. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Nós precisamos ser renovados na nossa maneira de pensar, meus irmãos. A revestir-se de um novo homem. Só assim nós vamos ser semelhantes a Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. E vamos passar a viver em justiça e em santidade. O apóstolo Paulo aqui ele destaca bem, revestir-se. Revestir-se quer dizer literalmente trocar de roupa. É abandonar a roupa antiga para poder usar vestes novas. Meu irmão, não tem como colocar vinho novo em odre velho. Você precisa se despir do velho homem, para que o Espírito Santo possa vir habitar na sua vida completamente, e você passe a ter o sentido da vida, porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele começa a nos trazer direcionamento e sentido para cada um de nós. Enquanto você não se livrar das mentiras, como você poderá acessar a verdade? Como é que você pode acessar a verdade se você ainda está vivendo no velho homem? Você ainda está vivenciando coisas antigas que você ouviu um dia falar e que fica martelando na sua cabeça. Talvez você tenha crescido em um lar onde você cresceu escutando que você não ia dar para nada, que você não ia servir para nada, que você não era nada. Você precisa se livrar disso, porque você é precioso para Deus. Você precisa se livrar dessas mentiras que um dia Satanás tentou colocar no teu ouvido. Você não é isso, você é precioso, você é preciosa para o Senhor e você tem sentido para Deus. Existem 2 chaves aqui. Eu preciso renovar a mente, tirar tudo aquilo que um dia trouxeram e renovar a minha mente com as coisas do céu, com as coisas do alto. E a segunda chave é revestir-se da verdadeira identidade, a identidade de Deus. Sabe, a gente viu a semana passada, tem pessoas que usam máscaras para poderem se sentirem aceitas nos ambientes. Quais são as máscaras que você tem usado, que tem te impedido de ouvir e acessar a Deus? Que tem te impedido de entender o sentido da sua vida? Quais são os rótulos que um dia tentaram trazer para você e você deixou grudar e você não consegue mais tirar da sua vida, e isso tem impedido de você viver a verdadeira identidade no Senhor? Você é um filho amado, você precisa entender isso. Se você estiver disposto a se livrar dessas máscaras, desses rótulos e dessa identidade que não pertence a você, que não é a sua realidade, certamente a sua vida começará a ser transformada. Vê só o que aconteceu com Jacó. Gênesis 35, 10 relata a história de Jacó. Em Gênesis 35 relata a história de Jacó, mas no verso 10, nós vemos um anjo do Senhor ali mudar o nome de Jacó. Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Olha, Jacó, ele era filho de Isaac, e tinha, vocês conhecem a história, ele tinha um irmão gêmeo, ele nasceu ali com Esaú, só que ele nasceu ali agarrando o calcanhar de Esaú, e seus pais ali naquele momento colocaram o seu nome de Jacó, e Jacó, o significado do seu nome, era enganador, era traidor, era trapaceiro. Imagina você carregar
o peso por anos com o nome, sendo conhecido como trapaceiro, como enganador. Mas conta a palavra do Senhor, relata que Jacó tem um momento com o anjo de Deus que apareceu para ele, e ele não desistiu, ele lutou com o anjo do Senhor, e agarrou-se com ele, até o anjo do Senhor o abençoar. E abençoou como? Mudando o seu nome de Jacó para Israel. E sabe o que significa Israel? Deus prevalece. Deus prevalece. Quando nós nos colocamos no Senhor, Deus nos transforma. Deus transforma tudo aquilo que um dia nos rotularam. Então fique grudado, assim como Jacó, grude com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, me ajuda a tirar esse rótulo, me ajuda a tirar essa máscara, me ajuda a tirar tudo aquilo que está impedindo de eu viver a minha real identidade no Senhor. E só desgrude, só pare de orar no Senhor quando você perceber que Ele transformou totalmente a sua vida. Entenda, você está mais ligado a Deus do que você pode imaginar. Na sua vida nada fará mais sentido enquanto Deus não fizer parte dela. Você não começa a viver quando você nasce. Você começa a viver de fato quando você tem um encontro com Jesus. Disse-lhe Jesus: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você foi escolhida por Deus para ter essa identidade, porque está escrito: nele também fomos escolhidos. Mas, continuando, para você descobrir o sentido da sua vida em Deus, em segundo lugar, descubra o propósito da sua vida. A gente precisa descobrir o propósito da nossa vida. O que é que você está fazendo aqui? Não aqui na igreja, estamos adorando, ouvindo a palavra do Senhor. Mas tem gente que vem para a igreja e fica perdido. Sabe o que é que eu estou aqui, é porque tem que ir para a igreja, né? No dia de domingo ou na quarta-feira, né? Tem pessoas que é assim. Isso se chama religiosidade. Eu preciso entender que não é que eu tenha que precisar para cumprir uma regra, é porque eu preciso viver a presença. Eu preciso comungar com a igreja, viver a comunhão na presença do Senhor. Então eu preciso do Senhor, eu estou na igreja porque eu preciso dos meus irmãos, eu preciso estar junto dos irmãos, eu preciso estar louvando, eu preciso estar adorando, eu preciso escutar a palavra, porque eu preciso vivenciar a presença. Você está aqui para cumprir uma missão divina. Deus te criou e Ele trouxe uma missão para a sua vida. E Paulo escreveu nos Efésios, ele disse: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. O motivo pelo qual você nasceu veio antes de você existir. Antes de você existir, há uma expectativa, tanto terrena como celestial, de que você saiba, desfrute e revele o motivo da sua existência. Enquanto o sentido significa compreender para onde é que você vai. O propósito significa o porquê você está aqui. Entendeu? Por isso os livros de autoajuda, por mais que eles tentem, eles não podem nos trazer sentido para a vida. Porque eles não podem resolver aquilo que só Deus pode resolver. Porque não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus. Mateus 16, 25, o segredo é o sacrifício da entrega, da renúncia, da fé. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Não tem a ver com nós. A gente precisa nos despir de nós mesmos, para que o Espírito Santo venha habitar na nossa vida. A vida, meus irmãos, é uma escolha, diz Alan Sachs. A gente viu isso a semana passada. A morte é mais universal do que a vida. Todos morrem, mas nem todos conseguem viver conforme Deus planejou. Continuando, para você descobrir o sentido da sua vida em Deus, viva um relacionamento pessoal com Deus. Não tem como eu conseguir descobrir o sentido da vida se eu não me relaciono com o autor da minha vida. A gente tem batido essa tecla aqui a toda semana. Não tem cristianismo sem relacionamento com Cristo. Observa a segunda epístola de João. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em
Amor, estará conosco a presença do Senhor, a graça dele estará conosco, desde que nós o busquemos, nós vivenciamos a sua presença, nós tenhamos um relacionamento com ele, mais do que você imagina. Deus, ele deseja ter um relacionamento pessoal, de amor e de verdade com você. Isso tudo foi provado pelo sacrifício dele enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Ele entregou-se por mim e por você, por amor, meus irmãos. Deus te ama, Deus os ama. Essa é a verdade mais poderosa que você precisa carregar no seu coração. É saber que o teu Pai te ama. João 21, verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Presta bem atenção. Deus em Cristo, ele deseja desenvolver um relacionamento pessoal de amor e intimidade com você. E caso você não se entregue a esse relacionamento, você nunca vai compreender de fato o propósito da sua vida. Sabe por quê? Porque é muito mais do que religiosidade. Tem a ver com entrega, com relacionamento, com intimidade. Eu sempre compartilho isso, para que isso possa estar enraizado na sua mente e no seu coração. Jesus Cristo, ele não veio restaurar uma religião, porque não foi isso que foi perdido lá no Éden. O que foi perdido no Éden foi o relacionamento do homem com Deus. Ele veio restaurar um relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. Nós fomos reconectados ao nosso Pai, ao toda a nossa vida, através do sacrifício de Jesus. Você precisa crer que Deus já pensava a seu respeito, muito mais, muito antes do que você pensa nele. Antes de você pensar nele, ele já pensava em você. Está escrito, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Por fim, para você descobrir o sentido da sua vida em Deus, creia que a eternidade, ela é real. A eternidade é real. Amados, muitos passam pela vida sem rumo, perdidos, em busca de conquistar coisas materiais, de conquistar fama, de conquistar poder nesse mundo, tentando ter uma perspectiva aqui na terra, sabe? Como se nunca fosse acabar a vida aqui na terra. Mas nós não. Nós precisamos compreender que a nossa perspectiva é eterna, é no céu, porque aqui é uma passagem. Por isso nós confiamos na poderosa palavra de Deus que nos diz: vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem nos provê tudo. E a nossa vida é uma vida preparada para a eternidade, não tem a ver com aqui. Todos nós só estamos aqui de passagem, meus irmãos. Queira você sim, queira você não. A verdade é que a conta, a hora vai chegar para todos nós. Cada um tem uma fichinha. Só que essa fichinha está em branco, ninguém sabe o número, né? E a maioria não quer nem saber, né? Não, continua sem saber o meu número, né? A verdade é que todos nós estamos de passagem, a nossa perspectiva, ela é eterna. A vida não se resume aos capítulos que nós vivemos na terra, mas ela transcende os nossos dias aqui. Compreender isso vai mudar completamente a forma como você lida com a sua vida. Compreender que nós fomos feitos para uma eternidade vai tirar muito peso do que você lida no seu dia a dia. Lembra da frase que dizemos na semana passada? Decisões terrenas causam impactos eternos. Nossas decisões aqui vão causar impacto eterno. Vão dizer onde é que nós vamos passar a nossa eternidade. Com Deus ou com o bicho ruim? Porque só tem essas duas opções, não tem muro não. Você percebe que a vida não faz sentido quando ela é apenas vista
numa perspectiva terrena e limitada. A eternidade, ela é uma realidade. Você crê ou não nisso? Você pode até não acreditar na lei da gravidade. Você pode até não acreditar na lei da gravidade. Mas o fato é que você vai cair no chão, com a cara no chão, e vai se machucar se você desconsiderar que ela existe. Quer ver? Suba ali e pule. A gravidade não existe. Suba ali e pule. A realidade, meus irmãos, não deixa de existir só porque alguém não acredita nela. Deus, Ele é presente, Ele é autor da nossa vida e Ele nos traz a vida eterna. Se você crê, glória a Deus. Se você não crê, Ele não vai deixar de existir porque você não creu nele. Mas Ele está toque no coração de todos nós, esperando para que abra e Ele possa vivenciar e ceiar com você. O reino de Deus deve ser sempre real para mim e para você. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos pobres e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus revela o seu reino através de nós, ou seja, através da sua igreja. Ele diz que nos traz poder e autoridade nas regiões celestiais. Esse é o plano divino, o plano eterno. E nós precisamos crer nisso. Deus tem um reino eterno. Deus tem um plano eterno para a sua vida. Creia nisso, se entregue nisso e passe a viver nessa perspectiva. A vida não termina aqui. Existe vida além. Todavia, existem dois destinos. E você precisa escolher. O que vemos aqui, ele é breve, ele é curto, ele é passageiro, porque ele é baseado na carne. E Paulo disse, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que é que você vai escolher? A carne e a morte? Ou você vai escolher o Espírito e a vida? Paulo ainda diz, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê, ele é transitório, mas o que não se vê, ele é eterno. Sejamos para o louvor da sua glória, porque isso tem a ver com salvação, com eternidade. Você entendeu que a questão é Deus e não tem a ver comigo e com você? Você entendeu que buscar o sentido da vida não é buscar o prazer, mas buscar entender no Senhor para que Ele nos criou? Eu quero concluir como eu comecei. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Quando eu respondi aquele músico que era o sentido da vida, eu disse: meu irmão, uma época eu fui cego e vivia os prazeres do mundo, mas eu tive um encontro com Jesus que tirou as vendas dos meus olhos e eu compreendi o plano que Ele tinha para a minha vida. Por isso que eu disse a você, o sentido da vida só está em Deus, porque eu não faço outra coisa que não esteja alinhado com o propósito que Ele tem para a minha vida. Que você possa encontrar, assim como eu encontrei no Senhor, a direção para a sua vida. Não precisa nem dizer que ele estava há 7 anos afastado do Evangelho. Já conhecia a palavra de Deus. Assim como Deus traz encontros para que você, assim como comigo foi hoje, Deus, Ele conta com você, onde quer que você esteja. Você é um canal do Pai para alcançar uma vida, porque está assim de pessoas perdidas, buscando o rumo para a vida, a direção para a vida, o sentido para a vida, e apenas uma conversa, não é imposição,
não é questionamento, não é julgamento, é apenas ouvir e compartilhar aquilo que Deus fez, faz e ainda fará na vida de você. Que Ele possa usar você esplendidamente. Sem Deus a vida não faz sentido. Religião tem a ver com o seu plano para você. Fé tem a ver com o propósito de Deus para você. Só a fé pode lhe trazer a vida eterna. Qual é a sua escolha? Que você possa entregar, sem dúvida, a sua vida nas mãos daquele que criou tudo e que projetou tudo para a sua vida. Baixe suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque só a tua presença, Senhor, traz sentido para a nossa vida. Sem ti, Senhor, nós não podemos nada. A verdade é que dependemos de ti, Senhor. O sentido que tanto se buscam em vários lugares só é encontrado na tua presença. Tudo começa em Deus. Tudo começa em ti, Senhor. Por isso, Pai, nós queremos clamar por todos os irmãos que aqui estão. Pai, em nome de Jesus, que cada dia mais haja profundidade na tua presença, que cada dia mais haja entrega na tua presença, que haja o retorno daqueles que estavam distantes de ti, Senhor, porque distante de ti, Senhor, nós não podemos. Tu conheces as aflições. Oh Pai, nós queremos te pedir, Senhor, traz cura para os que estão enfermos, traz cura para os familiares dos que aqui estão, que se encontram enfermos, seja fisicamente, seja da alma, seja da mente. Traz cura, Pai. Tu é todo poderoso, Tu é o médico dos médicos, para Tu nada é impossível. Nós clamamos a Ti, Senhor, cura, restaura a saúde dos Teus filhos, faz um milagre. Queremos clamar também por todos aqueles que estão aprisionados por vícios da droga, do álcool, da pornografia. Em nome de Jesus, Senhor, que as correntes se quebrem, Senhor, e que eles sejam libertos, Pai, para conhecer a Ti, Senhor, porque a verdade liberta, que eles possam encontrar a Ti, pois Tu é a verdade, Senhor. Só Tu é o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-os, Pai. Ajuda-os a ser libertos. Que filhos sejam libertos da droga. Que pais saiam do álcool. Que os homens saiam da prostituição. Vem, Pai. Vem passeando nos pedidos dos Teus filhos. Que os sonhos que eles colocaram diante de Ti sejam alcançados, desde que eles estejam alinhados com a Tua vontade e se cumpram o Teu propósito, Senhor, que é avançar, engrandecer o Teu reino e glorificar o Teu santo nome. Vem, Pai, vem abrindo porta de emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados, Pai, porque a provisão sabemos que vem de Ti. Então vem, Pai, para os Teus filhos que estão desempregados, vem trazendo direção, vem provendo seus lares, vem trazendo a certeza que eles não são indignos. Vem, Paizinho, vem tirando todos os rótulos que um dia colocaram sobre Teus filhos. Eles são filhos amados. Eles são Tua imagem e semelhança. Foram criados para o Teu propósito. Que eles possam assimilar tudo isso, Senhor. E que possam erguer a cabeça, tendo uma mudança de mente, Senhor. Tirando as velhas roupas, filhos amados Teus, Senhor. Porque nós dependemos de Ti. Sem Ti,
nós não podemos viver. Em nome de Jesus.